gente vai fazer uma revisão para a nossa lista da P2 do primeiro bimestre e, como nós estamos vendo em sala, o nosso tema é o estudo do verbo. Hoje a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre o que é um sujeito, um verbo e um objeto. Bom, a gente já estudou que a língua tem uma perspectiva da interação e do código, e a gente entendeu também que a gramática ela não serve para controlar a fala, ela serve para controlar a escrita. Então, na hora que a gente vai escrever, nós temos um código que deve ser respeitado. E esse código é sujeito, verbo e objeto. É assim que a gente conversa, é assim que a gente escreve, e é assim que nós devemos pensar a organização do sentido daquilo que a gente produz. Então, na sua lista, tem um print de uma pesquisa feita no Google em relação àquele ator do Todo Mundo Odeia o Chris. O que aconteceu? Os brasileiros entraram no Instagram dele e começaram a fazer comentários, a zoar com a cara dele e fazer referências ao seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Mas o ator Tyler James, ele já parou de fazer essa série há muito tempo, a série foi cancelada, e ele começou a se irritar com esses comentários. Então, nesses prints eu tenho várias frases e a lista pede para que você observe cada uma dessas frases. Então, a primeira coisa que a gente nota é que existe uma diferença quando tem Tyler James ameaça fãs brasileiros e Tyler James pede que fãs brasileiros parem de fazer zoeira no Instagram. Por quê? A escolha do verbo para diferenciar uma frase da outra, ela vai determinar o sentido, a intenção do jornal a publicar aquela notícia. E aí a gente começa a pensar no que é o verbo. O verbo, ele é o produtor de sentido. O verbo, ele é o coração do nosso código, ele é o coração da nossa comunicação escrita e falada também. O que acontece? Através do verbo, eu vou construir frases maiores, porque o verbo vai me dizer o que é que precisa aparecer naquela frase para ter sentido. Por exemplo, o verbo amar. Então, quem ama, ama algo ou alguém. Então, eu não posso, numa situação formal escrita, apenas dizer Deus ama. Automaticamente a pergunta é quem que ele ama? Então, quem ama, ama algo ou alguém. Nessa situação, eu tenho um quem, que nós chamamos oficialmente do sujeito, e o algo ou alguém a gente chama de objeto. Então, o que você precisa saber para fazer a prova e responder a lista? Que o verbo ele pode ter 3 comportamentos diferentes. O primeiro comportamento é um comportamento monovalente, ou seja, quando eu só preciso do sujeito e do verbo para ter sentido, para me comunicar na escrita de maneira formal, sem necessidade de mais nada. Por exemplo, o verbo morrer. Se eu escrevo, o presidente morreu, é claro que é interessante saber como ele morreu, de que maneira, que horas, em que situação, mas quando eu digo o presidente morreu, a comunicação é efetiva, não precisa de mais nada. Então o verbo nesse caso ele é monovalente, porque ele precisa só de uma valência, de um valor, que é o sujeito, para que o sentido aconteça. E agora você consegue seguir o meu raciocínio. Quando o verbo precisa de um sujeito e de objeto, a gente tem um verbo bivalente, e quando eu preciso de não só um objeto, mas 2 objetos, eu tenho um verbo trivalente. Observe que quase todos os nossos verbos são bivalentes. Um exemplo de verbo trivalente é o verbo entregar. Que entrega algo para alguém. Eu tenho a necessidade de ter 2 objetos. Tudo bem? Então, a frase que eu peço para você analisar no início da lista é essa. Tyler critica fãs brasileiros. Então, eu tenho um verbo, que é o verbo criticar. Agora, por que o verbo criticar é conjugado como critica? Por causa do meu sujeito, Tyler. Então, a gente às vezes é levado a pensar que sujeito é quem pratica a ação, mas o sujeito é aquela palavra que faz o verbo ser conjugado, certo? Então, quem critica algo ou alguém, nesse caso, Tyler criticou os fãs. Então, eu tenho aqui perfeitamente a estrutura, certo? Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Acontece que eu ainda tenho mais um elemento nessa frase, que é a palavra brasileiros. Agora, brasileiros, precisa estar escrito na frase para que ela tenha sentido? Não tem necessidade. O verbo criticar não pede mais uma continuação depois do objeto. Mas eu coloco essa continuação para complementar. E a gente chama essa continuação de predicativo ou predicado do objeto. Então, todas as vezes que a gente tiver um complemento, e o que é um complemento? É algo que não é necessário. Então, se eu coloco agora um colar, um boné na minha cabeça, não preciso disso para estar aqui, mas eu coloco porque eu quero acrescentar informações. Então, o brasileiros vai funcionar como predicativo do objeto. Olhando essa frase como modelo, você vai conseguir agora responder
as demais frases da lista. Então, falar sobre o verbo, sobre o sujeito, verbo, objeto, é falar de elementos muito técnicos da gramática e muito simples também. Se você se apegar isso ao funcionamento do código, você vai conseguir sair bem na prova. Ok? Bom estudo para você.